Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Malgrado a polêmica da jovem que estava usando turbante por conta de um câncer e uma mulher negra repreendeu pelo fato de ela estar se apropriando culturalmente de uma vestimenta supostamente negra, resta saber o que nós poderíamos apropriar culturalmente daquilo que os africanos contribuem no mundo. A macumba, sei lá, a urucubaca, não sei. Não sei o que realmente poderíamos nos apropriar dos africanos. Talvez a única coisa que valeria se apropriar da África seria de um grande sábio que influenciou todo o Ocidente com obras magníficas como As Confissões e A Cidade de Deus. Reiteremos que A Cidade de Deus talvez tenha sido um dos livros mais influentes da história da humanidade. Isso é inegável. Chama-se Santo Agostinho, que nasceu no norte da África. Aí sim poderemos dizer que a Europa se apropriou da África neste sentido. Contudo, o que a gente vai apropriar? Voodoo? Sei lá, guerra tribal? Extirpação de clitóris femininos? Enfim. Ou melhor, o turbante? Lembremos que o turbante é de uso também hindu, como também islâmico. É muito provável que, longe desta menina se apropriar de um turbante africano, na prática foram os próprios africanos que se apropriaram dos turbantes muçulmanos, uma vez que os islâmicos dominaram não somente o norte da África, como outras regiões daquele continente. Em outras palavras, é um debate que mostra o alto grau de imbecilidade a que chegou a humanidade. Porque esse conceito de achar que a cultura é sempre exclusiva de um povo é coisa de gente com mentalidade tribal que quer viver numa espécie de Coreia do Norte antropológica. Resta saber se os nossos amigos afro-brasileiros poderiam se reunir de repente e fazer como os afro-americanos. Criar um país da África chamado Libéria ou coisa parecida e de repente instaurem uma ditadura tipo da Coreia do Norte mesmo, seja fechada ao mundo, que não tenha influências externas e também que vocês não influenciem coisa nenhuma. Aliás, o que seria muito bom para a humanidade, porque quando vocês influenciam, a humanidade fica burra. Os pobres negros ficam mais burros ainda. Porque aquilo que eles poderiam assimilar de melhor na cultura humana, e eu digo, um africano, um negro, ler Aristóteles, um negro ler a Bíblia, ler o Catecismo da Igreja Católica, sei lá, ler alguma coisa desse sentido, ler até o Gibi da Mônica e do Cebolinha, seria muito mais contributo para a inteligência do negro do que ler cartilhas de movimento afro-brasileiro, o movimento negro. Em outras palavras, longe da apropriação cultural ser algo negativo, com certeza seria muito positivo aos negros e seria muito mais relevante aos próprios africanos, porque realmente quem é que vai absorver o atraso cultural e tribal da África da atualidade, com algumas exceções honrosas naturalmente. E isto eu não estou falando para ofender os africanos e nem os negros. Eu estou falando apenas uma questão que é sumamente verdadeira. Lamentavelmente, a África ela é atrasada, culturalmente. Atrasada no sentido de inúmeras superstições, inúmeras crendices, guerras civis, matanças tribais, etc. E, no final das contas, eu pergunto, o que vocês têm para contribuir para a sociedade brasileira, a não ser essas asneirices que vocês importam dos cânones acadêmicos norte-americanos? Eu posso até dizer que eu me apropriei culturalmente da África quando eu como vatapá aqui no Pará, como inúmeras comidas típicas que fazem parte não somente da culinária paraense, como também da culinária baiana. Isto porque eu me apropriei culturalmente dos indígenas ao comer, por exemplo, maniçoba ou então pato no tucupi. Olha só que grande maravilha. Dentro da cabeça desses idiotas, se eles comerem sushi, isso é uma apropriação cultural dos japoneses. Se eles falarem português, isso é uma apropriação cultural de Portugal. Enfim, não vai sobrar nada. Vai sobrar apenas imbecilidade a todo o resto da humanidade. Então, senhores militantes do momento negro, por favor, por que não te callas?